Alô, amigos e amigas, irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus. Estamos chegando até você nesta tarde de sexta-feira com mais uma live do programa Mistérios da Fé pelos caminhos do sobrenatural. Vamos fazer companhia para você por alguns minutos nessa live. Queremos falar sobre os projetos do nosso ministério, sobre os projetos aqui de Curitiba e região metropolitana. Estamos transmitindo diretamente de uma das sedes de Curitiba para você, em especial para você que está sofrendo, você que está passando por momentos difíceis na sua vida, você que tem lutado muito na vida e as coisas estão todas embaraçadas, é como se desse um passo para frente e 2, 3 para trás. Jesus, quando esteve nesse mundo, ele disse: os sãos não necessitam de médicos, e sim os que estão doentes. Eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Pois bem, eu estava perdido, fui encontrado por Jesus lá no ano de 1985. Já faz um bocado de tempo que nós estamos caminhando com a graça de Deus, que tem nos sustentado, que tem nos amparado, que tem nos protegido, que tem nos guardado, e chegamos até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Tem uma passagem bíblica que fala sobre isso, e hoje nós vivemos esta realidade presente na nossa vida, essa realidade que foi revelada e que está se cumprindo, porque Deus, Ele não mudou. De Jesus Cristo está escrito que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Então fique ligado conosco nessa tarde de sexta-feira. Esta sexta-feira se deu início já no bairro Jardim Campo Alto, às 10 da manhã, a corrente milagrosa de sete sextas-feiras, a bênção da Arca da Aliança com Deus. Agora à tarde, às 3 horas, será repetida, e à noite, às 19h30. Então, se você não pôde vir pela parte da manhã, e porventura não puder vir à tarde, venha à noite, mas procure, num desses 3 horários, participar no Jardim Campo Alto Colombo, na Avenida Confúcio 429, próximo ao material de construção Gasparim, participar dessa corrente poderosa, a bênção da Arca da Aliança com Deus, aonde será ministrada uma bênção especial pela saúde, uma bênção especial pelo casamento, uma bênção especial pela família, pela vida profissional e financeira. E eu creio, Deus tem bênçãos para a sua vida e para a sua família. Ele não mudou, embora a gente ouve falatórias por aí, que tem pessoas que até se intitulam servos de Deus, mas jogam contra a igreja, contra o reino de Deus, com falácias. Todos nós sabemos que nem todos receberão a bênção de Deus, nem todos serão salvos, porque para ser salvo ou para receber a bênção de Deus, precisamos fazer o que está escrito no capítulo 11 do livro de Hebreus, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus, e aquele que se aproxima de Deus, em primeiro lugar, deve crer que Ele existe, em segundo, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E fazer parte, encaixar-se nesse chamado de Jesus, que disse: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tudo é possível ao que crê, disse Jesus. Nada é impossível para Deus. Eu não tenho que jogar contra o Evangelho, contra a igreja. Eu oro por todas as pessoas com a intenção de que elas sejam abençoadas. Oro por fé para que todos sejam curados e libertados. Mas infelizmente tem pessoas que não recebem. Por quê? Porque ela ainda não se qualificou naquilo que a palavra de Deus ensina para ela poder receber. Tudo é possível ao que crê. Então, muitas coisas não são possíveis porque a pessoa não crê. Ou, numa outra explicação que Jesus disse:
Se tiverdes fé e não duvidardes no seu coração. Muitas pessoas têm fé, mas duvidam do milagre, e o milagre não acontece. Então precisa se encaixar na palavra, estar de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Também está escrito que se dois não concordarem, não poderão andar juntos. E Jesus disse: o que dois de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isto ser-lhe feito por meu Pai que está nos céus. Por isso fazemos essas campanhas de tantos dias, tantas semanas. Esta é de 7 semanas, a bênção da Arca da Aliança com Deus, para que essas 7 semanas, as chances do milagre ser materializado na vida da pessoa aumentem muito, porque a pessoa está debaixo de um tratamento espiritual, aonde ela vai ouvir a palavra, aonde ela vai receber a palavra da fé, vai receber a oração da fé e vai ouvir testemunhos ao longo desse tempo. Isso serve para quê? Para despertar a fé ou para fortalecer a fé daquela pessoa necessitada e sofredora que vier até o santuário em busca do milagre, da bênção, da cura e da libertação. Então, meu amado, minha amada, Jesus mesmo disse: quem comigo não ajunta, espalha. Então, nós, como conhecedores da palavra, precisamos nos unir, nos juntar para o reino de Deus, porque esta é a nossa maior missão: tornar conhecido o projeto de salvação em Jesus Cristo, o projeto das boas novas do reino de Deus, que Jesus mandou anunciar, que eis que é chegado a vós o reino de Deus com poder. E aí disse que era para saudar com a paz, e aonde tivesse alguém digno de paz, a vossa paz repousará sobre quem é digno de paz. Se não houver ninguém digno de paz, a vossa paz voltará para vós. Mas aonde vos aceitarem, entrai na casa, purificai os leprosos, curai os doentes, expulsai os demônios e ressuscitai os mortos. Aonde for aceito. Então tem pessoas que não querem nada com Deus e ficam abusando que o milagre não existe, que não acontece, mas não vai acontecer nem aqui e nem em qualquer outra parte do mundo. A pessoa precisa do milagre, então ela precisa se curvar, ela precisa se sujeitar, ela precisa ter a humildade de reconhecer que é um pecador e que precisa de um salvador, que é um doente e precisa de um tratamento. É isso que precisa acontecer, a pessoa tem que se despertar para isso. Olha a mulher do fluxo de sangue, que eu não cesso de falar sobre esse caso. Ela sofreu 12 anos, ela conhecia a palavra de Deus, ela sabia que existia alguém que operava milagres. Então ela ficou quanto tempo sofrendo? Ela cria em Deus, ela tinha fé em Deus, mas nunca foi alcançada por milagre algum. Mas o dinheiro dela, ela usou para tentar recuperar a saúde e não conseguiu. Quando acabou o dinheiro, acabou as chances de buscar milagre, através do dinheiro, através da ciência, através dos remédios. Ela disse consigo mesma, está escrito assim: eu vou ir ter com ele e vou ficar curada. Então, no mínimo 3 anos, ela já estava sabendo dos milagres de Jesus, porque o ministério de Jesus durou 3 anos e 6 meses. O ministério público de Jesus, nesses 3 anos e pouco, foram de milagres extraordinários, que a fama dele correu por todas as províncias. Então não tinha quem não tinha ouvido falar. Alguns falando, criticando, dizendo que ele não era de Deus, outros dizendo que eram milagres frajuto, outros dizendo que ele operava milagres por Belzebu, expulsava demônios por Belzebu, falavam mal, mas o nome de Jesus estava sendo conhecido como aquele que fazia a diferença. Mas quem o buscava recebia, mas aqueles que vinham apenas para olhar, criticar, zombar e fazer afronta, continuaram vazios por muitos anos, e alguns morreram naquela ignorância e sofrimento. Mas aqueles que se despertaram e clamaram a ele, eram recuperados. Olha alguns feitos de Jesus. O leproso veio até ele e disse: bem sei se tu queres, pode me curar. E Jesus disse: quero. Estendeu a mão e purificou o leproso. O cego de Jericó começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E não cessou de clamar. Os discípulos quiseram que ele parasse de importunar, gritando atrás da multidão, mas o que aconteceu? Jesus parou e disse: traz-me ele aqui. Aí trouxeram ele até Jesus,
E Jesus disse para ele: o que tu quer que eu te faça? Que os meus olhos se abram. E Jesus abriu os olhos do cego. Por quê? Porque ele clamou. Vai no tanque de Siloé, por exemplo. O cego foi apresentado a Jesus e Jesus untou os olhos dele com saliva, lodo feito com saliva, untou os olhos dele e disse: vai e lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, obedeceu, foi, lavou-se e voltou vendo. O paralítico de 38 anos, Jesus perguntou: queres ser curado? Ele disse: quero. Mas justificou dizendo: não tem um homem sequer que quando o anjo desce e agite as águas me põe no tanque. Quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse para ele: toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico tomou o leito, obedeceu, pegou o leito e foi embora, completamente curado depois de 38 anos de sofrimento. E por aí afora, a mulher do fluxo de sangue que disse: eu vou ter com ele e vou ficar curada, foi curada. Jesus disse: a tua fé te salvou, vai em paz e ser curado desse teu mal. Então nós temos milagres extraordinários operados por Jesus aos montes. Temos milagres operados pelos apóstolos em nome de Jesus aos montes. E por que você está sofrendo? Porque deu mais ouvidos à voz estranha do que à voz de Deus. Deu mais ouvido a conselhos de homens insensatos, de homens orgulhosos, vaidosos, alimentados por suas vaidades, porque os homens são muito vaidosos, tentam se adonar de razões e criam razões que não têm nada a ver e desprezam a razão de Deus, a razão da palavra de Deus. Se você está dando ouvido para esse tipo de gente que afronta a Deus, você vai continuar sofrendo. Você tem que dar ouvido à voz da palavra de Deus, à voz do Evangelho, se você quer vencer. Hoje se prega o evangelho de mimimis, é crente cheio de mimimis, só vivem a reclamar, a murmurar. Se dá uma dorzinha de cabeça, já começa a murmurar contra Deus. Eu venho de uma geração que buscou a Deus, serviu a Deus, apossou-se das promessas de Deus e recebeu bênção. Eu tenho 36 anos de caminhada de fé, fazendo esse ano de janeiro desse ano, 36 anos de caminhada de fé. E quando eu fui chamado para a igreja, por um convite através do rádio, foi esse convite: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa palavra entrou no meu coração, fui para o santuário, Deus operou na minha vida no primeiro dia, e foi indo, e eu estou há 36 anos andando, feliz, realizado. Fui desenganado da ciência naquele ano, da ciência médica, não tinha mais o que fazer por mim, mas o médico dos médicos se apresentou e fez o que a ciência não pôde fazer. Eu acreditava na ciência e acredito até hoje, acreditava nos médicos, acredito até hoje, acreditava no poder dos remédios e acredito até hoje, mas acredito a mais do que nessas coisas. Eu acredito em Jesus Cristo, que é o médico dos médicos, para solucionar os problemas que afetam a saúde física, mental, emocional, a saúde conjugal, a saúde familiar. Acredito no advogado dos advogados que sai em defesa das nossas causas. Acredito no juiz dos juízes que bate o martelo para nos dar garantia de vitórias completas, de conquista completa. E acredito no Senhor dos Senhores, a qual eu me curvo todos os dias e oro, pedindo que a sua graça e misericórdia continue comigo. Por isso eu digo para você: se você colocar essa determinação no seu coração e vir assumir um compromisso, iniciar um tratamento espiritual, eu garanto para você, em nome de Jesus, que a sua vida nunca mais será a mesma, será transformada pelo poder de Deus. Então, nesta sexta-feira, estamos iniciando a bênção da Arca da Aliança com Deus, e você pode vir e participar. Iniciou de manhã e vai ter agora à tarde e à noite, no Jardim Campo Alto Colombo, Avenida Confúcio 429, próximo ao material de construção Gasparim, no santuário da Igreja Evangélica Pentecostal Cristã, Santuário Bom Jesus dos Milagres. Nesta sexta-feira, às 10 já foi realizado, às 3 horas vai ser realizado outro momento de fé e oração, e à noite às 19h30, mais outro momento de fé e oração, a bênção da Arca da Aliança com Deus. Quer fazer um propósito para mudar de vida? Então as portas estão abertas para você vir ter conosco. E no domingo, à noite, nesse mesmo endereço que eu citei há pouco, nós vamos ter a continuidade da bênção, a bênção das Santas Ceias. São 7
domingos as santas ceias da reconciliação e da restauração. Todos são convidados a participar. Você que está afastado por um motivo ou por outro, você que não está conseguindo congregar, na sua congregação está fechada e não estão servindo a Santa Ceia, Jesus disse: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida em si mesmo, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Aquele que de mim se alimenta também viverá por mim. Então venha participar da Santa Ceia, da reconciliação e da restauração. Jardim Campo Alto, Colombo, Avenida Confúcio 429, próximo ao material de construção Gasparim. No Santuário Bom Jesus dos Milagres, o santuário da Igreja Evangélica Pentecostal Cristã. Duas bênçãos especiais nesse final de semana. Agora na sexta-feira, nos 3 horários, o primeiro já passou, que foi de manhã, 10, 15 e 19h30. Domingo, às 19h30. Agora, meu amado, minha amada, aqui no bairro Boa Vista, hoje também, temos um momento de fé e oração, daqui a pouco, 15 horas, já está passando os minutinhos, está chovendo aqui em Curitiba, mas essa sexta-feira também é da Arca da Aliança com Deus. À noite, às 19h30, nós vamos estar aqui para ministrar a bênção da sexta-feira forte de libertação e cura divina, com a bênção da Arca da Aliança com Deus. Serão 7 sextas-feiras também, que estaremos ministrando essa bênção especial à noite, às 19h30. Então você pode vir a participar a partir das 19h30. Venha estar conosco na rua Paulo Batã, número 444, aqui no bairro Boa Vista. Você não pode perder esta grande oportunidade de receber a bênção de Deus, uma palavra de fé e esperança, uma palavra de vida, porque Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Então venha buscar o milagre para a sua vida. Hoje, sexta-feira, às 19h30. Amanhã, sábado, nós estaremos dando continuidade na bênção do Abre Caminhos, às 15 horas. E no domingo, às 10 da manhã, o culto da restauração da família, com o pastor Aparecido Rodrigues e pastora Fátima Rodrigues, 10 da manhã. Venha participar conosco. Deus tem bênçãos para com a sua vida, para a sua vida e para a sua família. Desafie tudo que está te impedindo de vir. Todas as negatividades, jogue por terra, tome uma decisão: eu vou ir e vou receber a bênção de Deus, vou buscar um milagre que vai mudar a minha vida e a minha história, a história da minha família. Você não pode perder essa grande oportunidade. E lembrando que também na Fazenda Rio Grande, às 19h30, culto da família, na Vila Santa Maria, na Rua Curitiba, final da Rua Curitiba, no Santuário da Igreja Evangélica Pentecostal Cristã, o Santuário Bom Jesus dos Milagres. Vila Santa Maria, final da Rua Curitiba, na Fazenda Rio Grande. Pastor Ayrton Rosa, pastora Cleide, missionário Cleverson e missionária Gleiciane estarão ministrando a bênção da família. Uma família unida na fé para abençoar a sua família em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Lembrando também que nas quintas-feiras, amados, às quintas-feiras, às 18h30, temos um compromisso agendado no Santuário Bom Jesus dos Milagres, no bairro Futurama, na Rua Profeta Eliseu, número 127, todas as quintas-feiras a partir das 18h30. Você é o nosso convidado, venha participar, venha buscar a bênção de Deus que vai mudar a sua vida e a sua história de vida. Vou orar daqui a pouco, meu amado, já se prepare, vamos orar juntos. E já coloque uma vasilha com água aí próximo ao aparelho receptor, coloque aí as peças de roupa da família, abençoando essas peças de roupa, para que você possa passar e seus familiares usarem essas roupas e receberem a bênção de Deus. Usar na alimentação essa água, para que todos participem de uma água consagrada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouquinho, antes de terminar essa live, eu vou estar orando para que você receba essa bênção de Deus. Mas quero fazer um pedido para você. Estamos aí em tempo de pandemia, passamos um ano inteiro aí batalhando no ano de 2020, santuário com as portas abertas, atendendo as pessoas, e as despesas dos santuários continuaram correndo e até aumentaram durante esse ano de pandemia. Então, vencemos um ano, mas estamos iniciando um outro ano aí, que ainda faz parte
dessa pandemia, desse processo de vencer por completo a pandemia. Está aí as vacinas, já está começando a ser distribuída aí para a imunização da população, mas leva tempo para fazer a imunização de uma população tão grande quanto a nossa. Começa pelos grupos de risco até chegar no restante da população. Então vai demorar mais uns meses para todos serem imunizados. Acreditamos que as coisas vão começar a voltar à normalidade. Aliás, já estão voltando à normalidade aos poucos, mas precisamos que você, que conhece a palavra de Deus, que recebeu o milagre de Deus na sua vida, que as coisas estão sendo abençoadas na sua vida, está andando, só o fato de você ter chegado até aqui, Deus tem protegido a sua casa, a sua vida e a sua família. Eu quero continuar chegando até você com essas lives, tendo tempo disponível para fazer a obra de Deus, mas nós vivemos pela manutenção da igreja. O que mantém a igreja, mantém todos os servos de Deus que trabalham na igreja. Então as despesas são mantidas de que maneira? Através de dízimos e ofertas, votos daquelas pessoas, ofertas e votos daquelas pessoas que recebem graça, que recebem milagre, que têm consciência que precisam trabalhar e dar frutos para o reino de Deus. Então estamos juntos nessa caminhada. A igreja de Cristo não pode estar dividida de maneira nenhuma, tem que se impor contra Satanás, como a palavra diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então convido você a nos ajudar a manter essa obra de evangelização, depositando algum valor na conta da igreja. Não deposite oferta e dízimos e votos em contas de chamados servos de Deus. Todos nós, como servos de Deus, temos consciência de que esses valores precisam ser depositados nas contas oficiais das igrejas, para que as igrejas distribuam conforme for a necessidade de distribuição dos valores para fazer a obra de Deus pela igreja, por intermédio dos servos e servas de Deus. Então não deposite em contas particulares de homens e mulheres que têm títulos de servos de Deus. Por quê? Em primeiro lugar, porque a igreja é responsável pela distribuição financeira, pela administração financeira dos valores que são colocados à disposição para evangelizar. Então, conta particular, não. Sempre na conta jurídica. É a maneira de você saber que está plantando no reino de Deus com seriedade e responsabilidade. Tá certo? E tem mais. Dinheiro que vem para contas particulares, elas vão sofrer essa fiscalização. E aí, esses valores vão ser tributados e tem que ter origem nele. Então, você depositando na conta da igreja, você está doando para a igreja e a igreja presta conta de tudo que entra em suas contas, é administrado pela igreja, então é prestado conta à Receita Federal de tudo que entra na igreja. A igreja, ela precisa prestar conta para a Receita Federal. Então, ela é uma pessoa jurídica e tudo que entra na igreja e tudo que sai na igreja é contabilizado, feito relatórios e vai para a fiscalização federal. Então, tem fiscalização também para as igrejas, não é só para as empresas não, meus amados. Algumas pessoas pensam que a igreja é de qualquer jeito, não. A igreja, ela precisa ter blocos de arrecadação, de registros, e vai tudo para fiscalização. É tudo feito a prestação de conta jurídica. Então, é importante que você deposite na conta jurídica da igreja, tá certo? Então, a agência é da Caixa Econômica Federal, que a gente usa em todo o estado aqui. Você pode depositar valores, o valor que você sentir no seu coração de depositar, você pode depositar, mas na conta jurídica, nunca na conta particular, tá bom? Então você deposita na conta agência 0453, agência 0453. O código de operação da conta é 003. A conta corrente é 4 vezes o 0 seguido, 27, dígito 6. Aí já vai sair automaticamente lá o nome Igreja Evangélica Pentecostal Cristã. Você vai colocar o valor e aí logo que você encerra o depósito vai aparecer para você confirmar. Aí olha todos os dados, vai estar lá agência, código de operação, conta corrente, aí o nome Igreja Evangélica Pentecostal Cristã, e aí vai aparecer o valor que você autorizou para ser, que você vai autorizar,
e aí você confirma, vai sair o depósito então para a Igreja Evangélica Pentecostal Cristã, que é a nossa a razão social da nossa igreja, a conta jurídica da nossa igreja é essa, uma delas, e nessa que nós usamos para receber essas doações para a igreja administrar e enviar para nós valores que nos ajudam a fazer a obra de Deus em todos os lugares. Então, os servos e servas de Deus desse ministério recebem diretamente da Igreja Evangélica Pentecostal Cristã, que tem o respaldo financeiro para cumprir os compromissos de cada região. Então, esse depósito vai para a igreja, para a conta da igreja, e depois é distribuído para os servos de Deus que estão trabalhando. Então, é importante que você faça uma cópia do recibo de depósito, coloque o seu nome em cima na parte branca ali, em letras de caneta, letras grandes, e tira uma foto dela no WhatsApp e manda para a gente, manda para o meu WhatsApp, que eu vou contabilizar esses recibos, vou anotar os valores, vou registrar o seu nome como doador fiel, como cooperador do Reino de Deus, vamos orar por você e por sua família, e aí a prestação de contas vai ser feita por nós para apresentar que você é um contribuinte do nosso ministério e está nos ajudando a evangelizar, tá certo? Volto a dizer, não em conta particular, mas sim na conta da igreja, que a igreja tem a responsabilidade jurídica desses valores para distribuir para a evangelização e para a aquisição de materiais de evangelização e pagamentos de despesas gerais de manutenção da obra de Deus, como gasolina para ir no lugar, passagem para ir para outro lugar, água, luz, combustível, como falei há pouco. Então, todas as despesas, a igreja tem a responsabilidade de pagar esses valores. Então, quando você deposita, você está depositando e não está só ajudando o bispo Cláudio Aires a manter os trabalhos que são feitos aqui no Paraná, está ajudando a igreja no geral, no Brasil e no exterior. Nós temos a igreja forte na Argentina, a igreja forte no Uruguai, a igreja forte no Rio Grande do Sul, aqui no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso. Então, nós temos a igreja que está se expandindo, graças ao quê? Aos contribuintes fiéis, dizimistas, ofertantes, que colocam fé através das suas doações, ajudam a evangelizar. E Jesus disse que nós temos que dar frutos. Certa feita, uma senhora conversando comigo disse assim: eu não vou ir para o céu. Eu disse: por quê? Ela disse: eu não vou ser salva. Eu disse: por quê? Ela disse: eu li na Bíblia, está escrito lá, que a gente tem que dar no mínimo 30% de frutos. E eu não faço nada. Eu estou sempre em casa, venho na igreja, volto para casa, eu não tenho ganhado almas. Então eu não vou ser salvo. Eu disse: minha filha, quando você dizima, quando você oferta, quando você testemunha para as pessoas o que Deus está fazendo na sua vida, você está trabalhando para o reino de Deus. Então tire isso da sua cabeça, isso é uma armação do diabo para enfraquecer a sua fé. Muito pelo contrário, você está fazendo muito mais que outras pessoas poderiam fazer e não fazem. Porque quando as pessoas não se dedicam, não testemunham, não participam, não convidam pessoas, não dizimam, não ofertam. Tem pessoas que elas querem o reino de Deus, mas não fazem nada. E tem outros que fazem tudo e acham que não estão fazendo nada. E na verdade, quando você está investindo na evangelização, você está investindo fazendo a sua parte pelo reino de Deus. Então não fique aí, talvez eu esteja falando com alguém que se sente assim. Então, é hora de você pensar, você está produzindo sim, você é um dizimista fiel, você coopera, você ajuda, você socorre pessoas, você encaminha pessoas para a igreja, você dá testemunho, você ora para as pessoas, você está trabalhando sim pelo reino de Deus. Então, eu convido você a unir-se comigo nessa evangelização, vamos evangelizar juntos. Tem vezes que eu promovo mensagens como essa que alcançam 4, 5 mil pessoas. Então imagine quanta gente é alcançada. Então tem um custo isso. E essas pessoas que recebem essa palavra, você que está financiando a obra de Deus, tem galardão nesse alcance dessas mensagens que todos os dias nós colocamos nas redes sociais. Todos os dias, quando atendemos uma pessoa em particular, quando ministramos publicamente, quando oramos pelos doentes, você tem parte nesse ministério. Por quê? Porque você é um sustentador financeiro desse ministério, um sustentador espiritual, quando você ora para que o ministério, para que os servos de Deus e servas de Deus possam continuar fazendo a obra de Deus acontecer. Então, conto com a sua fé.
conto com a sua oração, conto com a sua ajuda, porque eu sei que Deus não fica devendo nada para ninguém. Tudo que nós fazemos, temos recompensa de Deus na nossa vida. Tudo que fizermos por fé, Deus vai nos recompensar. Então, que Deus abençoe a sua vida e que você possa estar firme conosco e nos ajudar a evangelizar com alegria, tá certo? Porque Deus ama o que dá com alegria. E está escrito: honra o Senhor teu Deus com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros, abundantemente transbordarão. Então, isso é por fé. Não existe alguém que faça alguma coisa pelo reino de Deus que não seja por fé. Até pronunciar o nome do Senhor Jesus Cristo tem que ser por fé, não tem outro jeito. Então, amado e amada, pode ter certeza, o reino de Deus não é construído por pessoas covardes, mas é construído e mantido por pessoas que se transformam em heróis de fé, porque não olham para a direita nem para a esquerda, olham para o autor e consumador da fé e não ficam dando ouvido para conselho de ímpios ou para chacotas que muitas vezes as pessoas fazem. Lá no Salmo de número 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de ímpios, mas sim tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Críticas, zombaria, afronta nós vamos ter a vida inteira, enquanto vivermos aqui. E Jesus mesmo falou nas bem-aventuranças: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e mentindo disserem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então não te preocupe com o que dizem ao meu respeito ou o que dizem ao teu respeito. O importante é o que Deus pensa de mim e o que Deus pensa de você, pelo que eu faço, pelo que você faz. Deixa o resto que vão prestar conta diante de Deus, como nós também vamos estar diante de Deus prestando conta. E tem duas mensagens para encerrar antes da oração. Jesus falou assim, e naquele dia eu direi: vinde benditos do meu Pai. Isso para o grupo de fiéis. Vinde benditos do meu Pai. Possui o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Para o outro grupo ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, que foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Então nós temos que escolher o que fazer e de que lado estar aqui para estar também lá. Qual a mensagem que você espera receber de Jesus? Fica aí a pergunta para reflexão. Vamos orar então? Feche seus olhos, pense em Deus. Santíssimo e eterno Deus, neste momento santo e sagrado, nós unimos a nossa fé com a fé de cada internauta. Pai, quantos são os sofredores? Sabemos que são muitos, são milhares ou milhões em toda a face da terra, mas sabemos que o Senhor tem socorro para cada um individualmente. Basta que esse pedido de socorro chegue à tua presença por fé. E nós te pedimos agora, Pai, o teu socorro e a tua ação espiritual em favor de cada vida, para restaurar vida amorosa, restaurar casamento, restaurar a saúde daqueles que estão doentes, nas UTIs e CTIs, em leitos de enfermidade, para restaurar o bem-estar familiar, a vida amorosa, para restaurar a vida profissional e financeira desses que clamam, para dar libertação àqueles que são oprimidos por espíritos malignos, que os levam a vícios, a imoralidade, a enfermidade. Pai, te pedimos o teu amparo e o teu socorro. Também te pedimos que esta água que por fé foi colocada junto ao aparelho receptor para receber essa oração, que ela seja santificada e a sua composição seja mudada, transformada num verdadeiro remédio, libertador, curador e restaurador. Que essas peças de roupa recebam uma unção especial, que possa levar saúde e paz. Assim te pedimos, Pai, que os caminhos se abram. Também te pedimos proteção divina para todos os que oram conosco e seus familiares. Proteção divina, como está escrito no Salmo 91, para protegê-los contra vírus, contra bactérias, contra germes, contra investidas do inimigo. Que a tua bênção seja materializada, assim também a tua proteção divina. Assim te pedimos, que assim se cumpra, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você diga: eu creio, e assim se cumprirá na minha vida e na minha família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados e amadas, quero agradecer aí os internautas que estão
ligadinho conosco aí, a Cleide Siriaco também está conosco, a Dite Paim Maurício está com a gente, também está conosco aí a Maria Petrona, Assis Ferreira, Assis Ferreira deve ser. Também está conosco aí a Dite Paim Maurício, que já falamos, também a Zeila Freitas, também temos conosco a Dite, que mandou um amém, assim seja. Então, que assim seja, meus amados. Estamos aqui com essas lives, as programações via internet, via aplicativo, mas queremos convidar você para, a partir das 21 horas de hoje, o projeto Fé em Ação, Comunhão e Fé. Estamos atrasados com 2 dias que a gente não fez não transmitiu, porque eu estava viajando, estava em Porto Alegre na Convenção Internacional do Santuário Bom Jesus dos Milagres, da Igreja Evangélica Pentecostal Cristã. Estivemos lá no Centro de Convenções do Lar 13 de Maio, lá na cidade de Canoas. Então, hoje nós estaremos lendo 3 salmos para compensar os 2 dias que a gente não fez, e vamos estar dando continuidade ao projeto Fé em Ação, Comunhão e Fé. Convidamos você a estar conosco a partir das 21 horas, aqui pelo aplicativo Facebook, na página principal do Bispo Cláudio Aires. Algumas pessoas me perguntaram, o senhor parou de fazer as lives? Eu disse, não. Agora o senhor começou a fazer de novo? Eu disse assim, não, eu nunca parei. É que eu estava usando a minha página da Pastoral da Alma e EPC, que é a página da evangelização, e não estava usando a minha página principal. Então hoje estou usando a página principal e depois eu divido a mensagem, espalho a mensagem nas outras páginas secundárias, tá bom? E você pode curtir aí, na mãozinha, na bolinha azul aí, curta e também compartilhe. Tem pessoas sofrendo, amados. Tem pessoas passando de extrema necessidade por falta de bênção, por falta de espiritualidade. Então compartilhe. Você estará também ajudando no reino de Deus, cooperando com o reino de Deus, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo conduza você por toda a verdade, que o Espírito Santo convença o seu coração do pecado, da justiça e do juízo. E não esqueça, Deus tocou no seu coração, contribua. Na agência 0453, código de operação 003, conta corrente 4 vezes o 0, 2727, dígito 6, Igreja Evangélica Pentecostal Cristã. Não esqueça de enviar para a gente a cópia do recibo, para nós contabilizarmos e colocarmos o seu nome no livro das intercessões, o seu nome e o nome de sua família. Um grande abraço, fiquem na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo.